Eita, bom dia, gente. Muito legal, estou com esse cenário aqui do IMIP, aqui no Recife, Pernambuco. Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira. É uma integração muito legal isso aqui, beleza? Então aqui estou com o professor Marco Roberto Nunes da Costa, cabra velho lá de Itapetim, meu primo, né? E ele mora aqui no Recife há 37 anos já. E veio de lá, eu sei que lá estudou no Colégio Municipal Teresa Torres, depois no Colégio Municipal de Itapetim. Aí veio de lá, ficou um tempo lá acompanhando lá na paróquia, acompanhado. Passamos um ano lá que chamava-se uma preparação, né, para vir para o Recife. Lá chamava-se propedêutico, né? Ou seja, a gente se preparava para vir estudar, fazer teologia aqui no ITA, né, para ser padre. E morávamos lá na região de Casa Amarela. Todos os seminaristas eram distribuídos ali em comunidades, né? Ou seja, cada paróquia daquela dali na região, o padre acolhia um certo número de seminaristas que ele acompanhava, né? Então a gente vivia lá na região de Casa Amarela, né? Estudava, ali fazia pastoral junto com o padre, com o povo da comunidade, e todo dia a gente pegava o ônibus, descia na Conde da Boa Vista e vinha andando para estudar aqui. Isso era a trajetória da gente, sempre. Ali tinha um hotelzinho, né? Um restaurante que vocês sempre frequentavam, né? Isso, ali no caminho, ali perto do Jiriquiti. O Jiriquiti é a sede da diocese, onde era o escritório, vamos dizer, a casa paroquial. Vamos dizer. Mas você não seguiu, não foi ser padre? Não, aí eu passei 4 anos aqui, estudei 4 anos, eram 6, para pessoas se formaram 6, eu estudei 4. Quando eu saí daqui, aí eu fui na Unicap, né? Porque como era um curso universitário, a gente tinha direito a uma espécie de transferência. Fazia uma prova lá, né? uma seleção, e aí eu fui continuar o curso de filosofia na Unicap. E aí estudei mais 2 anos. E aí quando terminei os 2 anos na Unicap, imediatamente eu terminei em dezembro, e em fevereiro eu fui contratado como professor. E aí fiquei até hoje. Aí fez um mestrado? Sim, aí 5 anos depois que eu já estava na Unicap, aí eu resolvi fazer o mestrado, né? 2 anos depois que eu terminei o mestrado, aí eu resolvi fazer o doutorado, fui para o Rio Grande do Sul, estudei lá, depois passei um período de pesquisa na Itália, né? Aí voltei, defendi e continuei na Unicap. E na Unicap eu passei 17 anos. Mas o mestrado você fez aqui mesmo? O mestrado eu fiz aqui. Nem defendeu fora não? Não, foi aqui na Federal de Pernambuco. Mas você passou um tempo também na Argentina? Fez algum curso lá? Não. Aí agora, recentemente, em 2016, é que eu passei 1 ano em Portugal fazendo pós-doutorado. Mas o mestrado foi só aqui, o doutorado foi em Porto Alegre, mas a gente ia o que eles chamam de sanduíche. Sanduíche é um período que a gente passa estudando em algum lugar e volta para defender. Foi o que eu fiz na Itália, naquela época, em 2000. E aí, pronto, e agora é recente. Mas aí eu passei 17 anos na Unicap e depois já faz 12 anos que eu fiz concurso na Federal de Pernambuco, aí pedi demissão na Unicap e fui para a Federal. Mas você me disse uma vez que concorreu sozinho para a vaga? Sim, na Federal. É porque na minha área, que é filosofia medieval, é uma área de poucos doutores no Brasil, né? Então toda vez que tem um concurso numa Federal, o número de candidatos é mínimo, né? Hoje já tem um pouquinho mais, porque já tem uma geração aí mais nova do que eu, que se formou, né? Eu, por exemplo, vamos dizer assim, doutores que fizeram o doutorado comigo, que eu fui o orientador, eu já tenho uns 8, né? Então esse pessoal, claro que muitos deles, quando vieram fazer o doutorado, já estavam empregados para ir. Já vieram fazer porque já era professor em algum lugar. Mas toda vez que um se aposenta, ou que morre, sei lá o quê, que desocupa uma vaga numa federal, o número de candidatos é mínimo. Eu não fui candidato único. Mas houve agora um concurso em Sergipe,
recentemente, e foi único também, candidato único. É pouca gente na minha área. Aí dentro da filosofia medieval, como você fez, ainda tem um específico caminho? Tem, claro. A filosofia medieval é 10 séculos, né, de história. E aí tem meio mundo de filósofos, como diz a história. E aí a gente termina, porque a gente não... Claro, a gente tem uma visão geral, porque a gente tem que dar... eu, por exemplo, dou História da Filosofia Medieval 1 e 2. Ou seja, é dada em um ano, em 2 semestres. Aí eu, vamos dizer assim, apresento até a metade em uma, a outra metade na outra. Mas dentro desse universo todo, aí a gente procura, vamos dizer assim, pesquisar, se especializar, por assim dizer, sei lá, numa área. E a minha é filosofia medieval e dentro é Santo Agostinho. Sim. Que é um... Santo Agostinho é o quê? Outros colegas meus são especialistas. É um filósofo? É um filósofo, Santo Agostinho. Sim. Um filósofo cristão, é claro. E aí, outros já são em Tomás de Aquino, outros... Assim vai. Tem vários filósofos lá dentro. A minha área medieval é Agostinho. Aí você também já está próximo a se aposentar, né? Pelo tempo... Estou pronto me aposentar. Eu recentemente, ou seja, um mês atrás, eu passei na reitoria e pedi o meu histórico para fim de aposentadoria, ou seja, um extrato. Né? E me disseram que eu posso me aposentar em novembro de 2022. Mas aí você pretende voltar ao sertão para viver por lá? Se não totalmente, mas em grande parte sim. Talvez por conta dos filhos, essa coisa, a gente fica para lá e para cá, como diz a história. Você vai voltar a plantar batata? Plantar batata e criar galinha, que dá menos trabalho do que dá aula. É bom, olha gente, o lugar que ele falou, o Instituto, né, o ITER Recife, tá aqui o prédio dele, né, já mostrei em outro vídeo, mas para você que não teve a oportunidade de ver ainda, tá aqui, né, que fica aqui na Gervásio Pires, aqui no Recife. E nós conhecemos vários bispos hoje pelo Brasil afora que foram formados aqui. Sim. Além de padres, sim, vários bispos pelo Brasil que saíram daqui. Exatamente, isso era... Inclusive aquele Dom Pepeu. Você lembra do Dom Pepeu que foi bispo de Afogado e Gazeiro, depois de Sim. Ele estudou aqui. Não foi do meu tempo. Quando eu cheguei aqui, ele já tinha passado por aqui. Eu não o conhecia aqui não, mas a gente sabe que foi daqui. Ele substituiu o Dom Francisco. Dom Francisco. Exato. Um deles. Então, gente, aqui é o histórico de Marco Roberto, nosso sertanejo velho de origem. Não mudou nada, do mesmo jeito. Aquela mesma pessoa que a gente conheceu por aí nos anos 70 e o início de 80. E depois ele veio embora pra cá, né? Já 37 anos por aqui batalhando. Hoje ele tem uma vida tranquila. Mas no início não foi bem assim não, né? A boca era quente. Só vinha... Principalmente depois de sair do seminário. Sim. Porque enquanto você está no seminário, você está, vamos dizer assim, com casa e comida, né? Assim, você tem a proteção da igreja. Agora lá fora, depois que sai para estudar, trabalhar, aí você vira, como quem diz, um cidadão comum e vai ter que se virar nos 30, né? Para arrumar um casamento dá trabalho. Sem nada, só com também, né? Cara e a coragem. Também, tudo. E aí é claro. Como todo cidadão, você recorre aos amigos e um arranja um empreguinho para você ali. Né? Eu trabalhei para poder estudar na Unicap, né? Aqueles 2 anos. Eu trabalhei em empresa privada, como dizer assim. Eu trabalhei na concessionária de carro da Fiat Automóvel, né? Um bom tempo. Aí depois eu entrei no estado de Pernambuco. Aí fui trabalhar em secretaria de colégio do estado, né? Como Zé Dalberto. Na secretaria ali, aquele pessoal que trabalha na secretaria, né, lá do colégio. E aí eu trabalhei nessa função até me formar. Depois que eu fui chamado para ser professor da universidade, eu ainda fiquei no emprego do Estado por um tempo. Eu não tinha certeza se eu ia ficar na universidade, né? Ou seja, não tinha estabilidade, não tinha segurança. E aí eu fiquei nos dois. Eu ia para o colégio de manhã, né, de 7 até 1h da tarde. E aí à tarde e à noite eu dava aula na universidade. E ainda passei mais 5 anos assim. Aí depois de 5 anos que eu estava na universidade, achando que já estava, como que diz, seguro, aí eu pedi demissão do Estado.
Marcos é lá de Itapetim, morava lá. Os pais dele eram Tiago Nunes e Raimunda Costureira, como chamava. A casa deles era pegada aí. João Leão. O João Leão, do outro lado era Pretinho, essa casa de Pretinho aí, que é exatamente a casa onde nasceram os irmãos Batistas. Né? A casa que hoje é Pretinho, era a casa onde nasceu Dimas, Otacílio e Lourival. Quer dizer... Era a casa de Dona Severina, a mãe deles. Exatamente. E Marco também é da família Nunes, assim como da mesma família, Nunes da Costa, que é descendente lá da Serra do Teixeira, né? É a família dos grandes poetas, né? Muito embora que eu sou também, mas ele tem mesmo na assinatura Nunes da Costa. Mas a poesia não lhe atingiu muito, não. Não, eu não decoro nem verso dos outros, quanto mais fazer. Mas é assim mesmo, cada um nasce para uma coisa. Se fosse todo mundo do jeito... Eu costumo dizer que eu nasci desprovido de arte. Valeu! Nem canto, nem toco e nem faço poesia.